Terceira Era, capítulo 5. A Batalha da Encruzilhada de Herói. Em 1432 da Terceira Era, Valacar morreu e seu filho, Eldacar, foi coroado como o 21º rei de Gondor, o que gerou um problemão. Porque se lembra que quando Valacar ainda era príncipe, ele foi para Rhovanion como emissário de Gondor e lá ele se casou com uma Rohirrim? Então, isso não agradou muito uma galera mais conservadora que não aceitava a mistura do sangue real Númenóreano com o sangue de homens comuns. Pois é, e Valacar teve um filho com essa Rohirrim chamado Eldacar, que carregava o sangue que esses gondorianos tradicionalistas consideravam como impuro. O fato do rei ter se casado com uma mulher de sangue impuro gerou uma discussão enorme no reino e uma série de problemas. Tipo a internet hoje em dia, que nego não tem porra nenhuma pra fazer e qualquer merda vira uma polêmica gigantesca e desnecessária. O reino de Gondor ficou dividido e as pessoas começaram a se estranhar. Não tô querendo insinuar nada, mas tipo uma certa ilha aí que afundou alguns anos atrás, né? Mas vamos lá. Os tradicionalistas ficaram revoltados quando Eldacar se tornou rei e a parada esquentou de vez. Nós, Númenóreanos, jamais chamaremos de rei alguém de sangue impuro. Então eles não aceitavam muito os comandos do rei, desrespeitavam seus agentes e a treta foi plantada. E assim surge a figura de Castamir. Castamir era um dos primos de Valacar, e quando seu sobrinho, Eldacar, subiu ao poder, ele se tornou o líder da galera que dizia que o rei de Gondor só poderia ser alguém com sangue Númenóreano puro. E a situação foi ficando cada vez mais tensa, com ataques cada vez mais hediondos por parte dos tradicionalistas. A treta chegou num ponto que não poderia ser mais ignorada pelo rei, que resolveu tomar medidas drásticas contra os rebeldes. E assim começou a Guerra Civil de Gondor. Várias batalhas e rebeliões se sucederam a partir daí, até chegar ao ponto em que Eldacar, o rei de Gondor, expulsou os rebeldes de Osgiliath, a capital do reino. Então eles passaram a morar em Minas Tirith, enquanto que provavelmente Manwë, o Vala, rei de Arda, batia a cabeça na pilastra até sangrar vendo essa porra. Em 1437 da Terceira Era, Castamir montou uma tropa de rebeldes e lançou um ataque direto a Osgiliath. Os soldados do rei protegiam a cidade, mas a maioria da população estava a favor dos rebeldes. Do tipo, fora falso rei de sangue impuro! E coisas assim. Com os inimigos tendo o apoio da população, os soldados do rei estavam em desvantagem. E além disso, a maioria dos homens de Castamir eram de Osgiliath, nascidos e criados, e conheciam os segredos da cidade como a palma de suas mãos. Não teve jeito. Em uma terrível batalha, a cidade de Osgiliath foi saqueada e queimada de forma brutal. E a cidade inteira ficou meio zoada porque os rebeldes entraram em todas as residências procurando o rei e seus familiares, destruindo tudo no caminho. E foi nesse saque que a Palantir, a pedra vidente de Osgiliath, caiu no rio e se perdeu para sempre. Durante a invasão da cidade, o filho do rei foi capturado e assassinado pelo próprio Castamir. Mesmo com todo o ódio que Eldacar sentiu naquele momento, ele se viu obrigado a fugir da cidade. E assim Castamir, ou Usurpador, como ele ficou conhecido, se tornou o 22º rei de Gondor, enquanto Eldacar, o verdadeiro rei, havia sido exilado. Ele e meia dúzia de seus servos mais leais rumaram ao norte, até Rhovanion, onde Eldacar passou a morar com a sua família materna. E a destruição que Castamir havia trazido para Osgiliath foi muito além do necessário para que ele conseguisse conquistar a cidade. E durante o ataque ele mostrou a sua verdadeira personalidade obscura. Castamir teve um reinado sinistro, sendo ríspido e duro com seus súditos. Ele mandou para campos de concentração quem não tivesse sangue puro, militarizou a porra toda e obrigou ao povo que o adorassem como um deus. Castamir se revelou um verdadeiro ditador sanguinário e fez com que boa parte da galera de Gondor sentisse saudade de Eldacar. E enquanto Gondor se tornava a Alemanha nazista, em Rhovanion, Eldacar envelhecia exatamente como um Númenóreano de sangue puro, provando assim que todo o preconceito de Castamir e sua trupe não possuía fundamento algum. Em 1447 da Terceira Era, Eldacar
resolveu retornar a Gondor com um exército de Rohirrins e tomar o trono de volta. E enquanto isso, uma rebelião contra o reinado cruel de Castamir começava a tomar forma em Gondor. As notícias de que Eldacar estava retornando chegaram até Minas Tirith e muitos foram para o norte para se unir a seu exército. Enquanto que Castamir ficou tipo assim: Nein, 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 nein! E cada vez mais e mais pessoas iam se juntando ao exército de Eldacar, enquanto ele ia avançando no território de Gondor. Suas tropas já eram completamente mistas, compostas por guerreiros de Gondor e de Rhovanion. E do outro lado, Castamir, o usurpador, reuniu seus seguidores. A maioria morava na cidade portuária de Pelargir ou em Umbar, mais ao sul, e na estrada de Ithilien, que era a região que fazia a fronteira entre Gondor e Mordor. Havia um ponto em que todos os caminhos se cruzavam. Esta era a Encruzilhada de Erui, e foi ali que os dois exércitos se chocaram. E assim teve início a primeira batalha na campanha para trazer a liberdade de volta ao reino de Gondor. E uma batalha teve início no meio da floresta, e foi basicamente aquela mesma coisa de sempre. Metal se chocando, arcos cantando, flechas unindo, carne sendo perfurada, gente gritando, morte, dor, sofrimento, etc, etc, etc. Não é a primeira nem a última vez que você vai ver isso aqui. No fim, os homens de Castamir foram completamente aniquilados pelos homens de Eldacar, que estavam em grande vantagem numérica e traziam consigo a democracia, justiça e liberdade. E Eldacar matou Castamir em um duelo pessoal no meio da batalha. Porém, os filhos do filho da puta conseguiram fugir e se esconderam na cidade portuária de Pelargir, onde Eldacar e suas tropas montaram um cerco. Lá, os filhos de Castamir permaneceram escondidos atrás dos muros da cidade e Eldacar não conseguia alcançá-los. E ele não possuía barco algum, pois a frota inteira de Gondor estava em Pelargir, e a cidade foi construída para que só pudesse ser atacada pelo mar. Afinal, ela foi fundada pelos Númenóreanos fiéis durante a Segunda Era para enfrentar Sauron, que não possuía poderio naval algum. No ano seguinte, os filhos de Castamir, junto de todos os rebeldes que estavam com eles, zarparam para a cidade portuária de Umbar, mais ao sul, onde as pessoas também apoiavam Castamir, e assim eles escaparam do cerco de Eldacar. Lá, eles fundaram meio que um reino independente e ficaram conhecidos como os Corsários de Umbar, inimigos de Gondor. Eles acreditavam que Gondor havia sido perdida e tomada por inimigos, pois, para os Corsários de Umbar, eles eram os verdadeiros descendentes dos Númenóreanos fiéis. Estes homens se tornaram mestres na arte da navegação e aperfeiçoaram bastante a sua técnica, e então passaram a dominar os mares do sul, fazendo oposição total ao reino de Gondor. E esses caras são o que a Terra-média teve de mais próximo aos piratas. E a partir daí, a cidade portuária de Umbar passou a servir como um refúgio para todos os inimigos de Gondor, pois os Corsários de Umbar se aliavam a qualquer um que se opusesse aos reis impuros que tomaram a terra de seus antepassados. Com o passar dos séculos, esses Númenóreanos tradicionalistas esqueceram as suas próprias origens e se misturaram com os Easterlings, os Haradrim e até com os Númenóreanos negros, os antigos homens do rei, com quem eles tinham uma picuinha milenar. E gradativamente, eles foram perdendo a sua cultura Dúnedain por se misturar com tantas outras, até que eventualmente eles se tornaram apenas inimigos de Gondor, alimentando sempre um ódio muito profundo pelos Dúnedain, sem nem se lembrar de como tudo isso começou. E apesar de terem origem Númenóreana, assim como os Númenóreanos negros, alguns deles até o culto a Morgoth praticavam. É irônico como que um povo que se separou do resto dos Dúnedain por acreditar em ter o sangue puro de Númenor acabou se tornando completamente miscigenado. Mas enfim, voltando no tempo, Eldacar foi coroado como rei novamente e permitiu que qualquer homem, independente de sua linhagem sanguínea, pudesse residir em seu reino. E aí, Gondor virou Brasil, e a linhagem Númenóreana acabou ficando apenas na família real e entre algumas casas dos nobres, assim como, obviamente, em Arnor, ao norte, que já estava dividido em 3 reinos, sendo que Cardolan e Rhudaur já haviam caído, restando apenas Arthedain.